Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui nesse canal que é o Locus Educação. Quem já me conhece, quem já passa por esse canal, sabe que aqui é um lugar onde você, professor, vai encontrar aulas estruturadas, elaboradas, para ajudá-lo a lidar com as questões do seu dia a dia. Então, aqui a gente vai falar de comportamento, de disciplina, dificuldade de relacionamento com a família, dificuldade de relacionamento com os professores, né, com a comunidade escolar, planejamento. Então, são temas que vêm aparecendo e que a gente vem trabalhando aqui no canal. Meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou mestre em educação e há 30 anos eu venho trabalhando na educação nos mais diversos setores, no mais diversos segmentos, sempre com um olhar para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento humano e formação de professores. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a arte de encantar, a arte de motivar, né, de se conectar com os nossos alunos. Então, eu vou começar com uma história, assim, imagine um jardim cheio de flores, um jardim com lago, um jardim com terra, e nesse jardim aparecem dois bichinhos, dois insetos. O primeiro que aparece é a mosca. O que a mosca vai buscar nesse jardim? Aonde essa mosca vai pousar? Né? Ela vai pousar na água suja, ela vai pousar nas terras, ela vai pousar em animais em decomposição, em fezes, né? Isso é o que ela vai procurar, porque essa é a essência dela. E nesse mesmo jardim vai aparecer uma abelha. E onde essa abelha vai? Né? O que essa abelha vai buscar nesse jardim? Ela vai buscar flores, né? Ela vai buscar água limpa, porque essa é a essência dela. Né? E ela vai fazer, vai contribuir para que esse jardim continue florido. E aí eu pergunto para você, professor, qual é a sua essência? Quem é você na sua sala de aula? Você é uma abelha ou você é uma mosca? Né? Você chega na sua sala de aula e potencializa o que você tem de melhor? Você potencializa o que tem de melhor dentro de você? Ou você potencializa o que tem de melhor dentro dos seus alunos? Ou você é uma professora mosca que fica lá reclamando, acusando, apontando, criticando? Né? O que a gente vê muito, infelizmente, são professores moscas adoecendo. Por quê? Porque sempre estão numa postura de que o problema é do aluno, o problema é da família, o problema é da direção, o problema é do sistema. E nunca abre para uma reflexão se ela também, né, faz parte desse problema. Se nós, professores, fazemos parte desse sistema, até onde a gente pode também estar contribuindo para todas essas questões? Eu não estou falando que é assim, eu não estou falando que a gente contribui, eu estou trazendo para uma reflexão. Né? Até que ponto a gente está disposto a buscar novas ferramentas, a estudar novas abordagens, para que a gente possa entender o desenvolvimento de uma criança, entender como o cérebro dessa criança funciona, para que eu possa desenvolver uma melhor aula, para que eu possa planejar uma aula mais adequada ao perfil daquele meu público. Ou eu sou aquela professora mosca que chega na sala de aula com o meu caderno lindo e maravilhoso que eu produzi há 20 anos atrás, repetindo, né? Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa refletir qual é a nossa missão, né? Qual é a nossa missão dentro do magistério? Qual é a nossa missão dentro de uma sala de aula, né? O que nos motivou a estarmos dentro de uma sala de aula? Você está numa sala de aula por opção ou você está numa sala de aula por falta de opção? E se você está por falta de opção, alguma coisa fez com que você continuasse, né? Porque você pode, num determinado momento, buscar novas realidades para você, né? Buscar uma nova profissão, buscar sair da sala de aula e trabalhar numa direção, numa secretaria, enfim. Mas se você continua na sala de aula, é por quê? Né? Porque você se acomodou e você se adoece e não faz nada para mudar? Ou porque você está ali porque você acredita na transformação, porque você acredita que você é capaz de mudar, né?
Qual é o sentimento que nos move? O que move você para você ir todo dia de manhã, ou à tarde, ou à noite, entrar numa sala de aula com 29, 30, 38, 40 alunos, né? E propor uma transformação na vida deles e na sua, porque a gente se transforma junto, né? Então, essas reflexões precisam fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa parar e olhar o que a gente está fazendo com o nosso exercício no magistério e com a nossa vida. Porque a gente não pode fazer parte de uma estatística de estarmos adoecendo. Então, a primeira questão para a gente pensar e para a gente chegar nesse tema, né, que é a arte de encantar o aluno, é pensarmos qual é o nosso papel, né, qual é a nossa missão, o que nos faz estar dentro dessa sala de aula. Eu vou contar para vocês uma história que eu vivenciei num projeto. Eu fui chamada, convidada há uns 10, 11 anos, 13 anos atrás, a participar de um evento, de um projeto que reuniu educadores e a gente ia para um município muito pequeno, muito carente, no Nordeste, e a gente ia lá desenvolver um trabalho de educação. E eu fui para uma cidadezinha no interior da Bahia, eu não me lembro mais o nome, mas era uma cidade muito pequenininha, era um lugarejo, era uma vila, uma coisa assim super pequena, e a gente foi para conhecer essa escola. Nesse grupo tinham dentistas, tinham pediatras, e tinham professores, tinham educadores, e a gente foi. Quando eu cheguei para conhecer a escola, assim, era uma escola de filme, assim. A escola tinha duas salas, a escola era extremamente, mas extremamente humilde, as carteiras eram caixotes em madeira que eram colocadas, as turmas eram turmas integradas, né? Então eram duas professoras para dar aula para todas as crianças ali daquela vila, daquela região. As crianças caminhavam muito para chegar até a escola. Então, assim, era uma escola sem nenhum recurso. Mas o que eu encontrei naquela escola, eu nunca mais encontrei em nenhuma das outras escolas que eu participo, que eu viajo, que eu trabalho. Eu encontrei uma conexão tão forte entre as crianças e os professores, uma conexão tão forte entre as professoras e a comunidade. Eles se integravam, eles se ajudavam, eles se olhavam, eles se respeitavam. Era uma situação de uma força, de um brilho nos olhos, que assim encantou todos os participantes, encantou todos a equipe. Eu fui para trabalhar com aumentação de história e quem me conhece sabe que eu uso muito feltro, né, para trabalhar. E lá não existia filtro, não existia tecido. Então a gente começou a construir o material para as contações de histórias a partir do que a gente tinha. Então a gente usou papelão, a gente usou graveto, a gente usou papel e a professora com as crianças produziram uma cola a partir de uma determinada planta que ela ficava adesiva. Então, a gente construiu o livro, né, de contação de histórias com papelão e passamos esse líquido que saía de uma planta, tipo uma babosa, mas não era babosa a planta, mas era aquela textura assim, gosmenta da babosa. A gente passou aquilo e aquele material ficou colante. Então a gente fazia, as crianças faziam os personagens e contava as histórias colando os personagens naquele papel. Então você vê assim o quanto é importante o professor querer fazer, estar disposto a fazer, né? Ali a gente tinha uma ausência total do Estado, né? Um sistema totalmente falho que não enxergava aquela localidade, então isso era um problema real, né? É um problema que precisa ser visto, é um problema que precisa ser resolvido, mas as professoras que estavam ali faziam o que tinham que fazer e faziam da melhor forma possível. Então a gente precisa ter isso muito claro, sabe? Não é você achar que a educação precisa acontecer de qualquer forma e que o Estado, o governo precisa, né, se posicionar, não precisa fazer a parte dele e a gente vai se matar para fazer com que a coisa aconteça. Eu não estou falando isso, eu sempre falo isso, eu não estou floreando a educação. O que eu estou dizendo é que a gente tem uma situação e que essa situação está ali na nossa frente e que a gente precisa lidar com ela. E aí existem duas formas. Uma é você se posicionar criticamente, politicamente e cobrar que o Estado faça a parte dele e
enquanto isso acontece, você fazer o que você pode fazer da melhor forma possível para que aquelas crianças recebam uma educação de qualidade, uma educação digna, que é o que a gente faz. O que a gente não pode é virar uma mosca e ficar só vendo o que não acontece, só reclamando porque, as salas são lotadas, porque não tem material, porque a família é isso, porque a família é aquilo, e aí você fica ali uma mosquinha adoecendo e adoecendo as crianças e acabando com o brilho nos olhos de todos os envolvidos na sua sala de aula. Então, essa é uma questão que a gente precisa realmente trazer, né? Que é essa conexão, né? Fortalecer a conexão entre o educador e o educando. Então, para você encantar o seu aluno, a arte de encantar o aluno, ela perpassa por essa conexão, né? Essa conexão entre a gente e os nossos educandos, né? Essa conexão entre a gente e a nossa missão, né? Entre a gente e aquilo que a gente acredita. É buscar a nossa força, é saber que a gente é capaz, que a gente pode fazer e que a gente vai fazer. E o que a gente não sabe, a gente busca aprender, né? É fazer, é estudar, é buscar, é conhecer. Eu faço, o que eu mais faço na minha vida é estudar. Primeiro porque eu amo estudar, eu adoro adquirir uma informação, eu adoro adquirir um conhecimento. Então, para mim, estar estudando, estar fazendo uma pós, estar fazendo um mestrado, não é algo para que eu possa me tornar melhor do que os outros, mas para que eu possa me tornar melhor do que eu sou, do que eu fui ontem, né? Para que eu possa melhor desenvolver o meu trabalho dentro da sala de aula. E uma das coisas que eu mais tenho feito agora é estudar a neurociência, né? Eu estou fazendo uma pós em neurociências, eu já fiz neuropsicopedagogia e eu encantei com a neurociência, porque a neurociência, ela vem ao encontro do que a gente mais tem de desafiador na sala de aula, que é a dificuldade das crianças estarem aprendendo, né? Então, assim, a gente faz de tudo e as crianças não aprendem. A gente ensina de todas as formas e a criança não aprende. Então, assim, o que está por trás disso, né? Como a gente pode lidar com isso? E eu estou buscando na neurociência essa resposta. Eu ainda estou estudando, mas eu queria compartilhar com vocês três questões, que eu estou aprendendo agora e que eu acho que está me ajudando muito e que eu acho que pode ajudar muito vocês dentro da sala de aula e muito nessa arte de encantar o aluno. Quando é que a gente encanta o aluno? Quando o que a gente está mostrando para ele faz sentido, né? Então, a arte de encantar o aluno tem a ver muito com isso, né? Com o que a gente está sentindo, com o que a gente está passando, como é que a gente está se conectando com essa criança. Então, eu acho que assim, a primeira questão que você, professor, tem que ter quando chega numa sala de aula é acabar com o julgamento, né? Então, assim, antes de tudo, é isso que a gente já falou, né? Definir se você é mosca ou se você é abelha. Ok, você é abelha, então esse vídeo eu tô falando para quem é abelha, né? Quem é mosca está muito bem-vindo a assistir e tentar se transformar em abelha também. Mas a gente está falando para quem é abelha. Então, você vai buscar o que você tem de melhor na sua sala. Você vai olhar para as suas crianças buscando o potencial delas. Primeiro, olhar sem julgamento, né? Não julgar a criança, não julgar a família. Isso a gente traz a comunicação não violenta, a gente traz o mindset, a gente traz a disciplina positiva, que são abordagens que eu levo para minha sala de aula, são abordagens que sustentam o método que eu desenvolvo, que é o Tessituras, né? Quem é meu aluno, quem está fazendo o processo de formação, sabe que esses são os pilares que sustentam esse método, né? Que na verdade eu vou costurando, tecendo todas essas abordagens para que eu tenha então, para que eu consiga então me conectar com meus alunos, para que eu consiga então ter um aprendizado efetivo e afetivo. Então, né, se conectar com você, saber quem você é, buscar a sua missão, entender por que os seus olhos brilham, entender quem é você nesse processo, isso é fundamental. Olhar para a criança com esse mesmo olhar de encanto, né? Buscar ferramentas, buscar novas abordagens, fazer cursos, ler livros, né? E desenvolver a escuta ativa, né? Buscar novas ferramentas. Tem um pesquisador chamado Glenn Doman, ele desenvolveu uma pesquisa com relação
a questão do ensino e aprendizagem. E ele estava estudando 3 grupos cujas crianças desses grupos tinham muita dificuldade na aprendizagem relacionada à questão da leitura. As crianças não aprendiam a ler, as crianças não aprendiam a escrever direito, que eram os grupos Yanomami, os indígenas do deserto de Kalahari e os esquimós. E aí, durante a pesquisa, o Glenn Doma descobriu que existia um fator em comum aos 3 grupos. Nesses 3 grupos, as crianças não engatinhavam, né? Por questões do território, né? Então, por questões de ser muito frio, por questões de ser muito quente, e também por uma cultura dos Yanomami, que não punham as crianças para engatinhar no chão antes que eles tivessem 2 anos de idade. Então, essas crianças não engatinhavam, e essas crianças não aprendiam a ler, não tinham dificuldade na fala, tinham dificuldade na leitura, dos 3 grupos. E aí as pesquisas foram se avançando e o Glenn Doma descobriu, então, que as crianças, que a gente, né, o ser humano, para ativar a área do cérebro da aprendizagem, da leitura e da escrita, precisa desenvolver a marcha do engatinhar. Então, quando a criança engatinha, ela abre o peito, ela joga oxigênio para o cérebro e esse bater da mão e do pezinho cruzado, né? Porque a criança engatinha de forma cruzada, estimula algumas partes do cérebro, e é exatamente a parte onde está a questão do aprendizado da leitura. Então, essa descoberta apontou para um caminho muito significativo para nós professores com relação à questão da aprendizagem. Então, a importância dos circuitos, né? Então, quando você tem lá uma criança com dificuldade na leitura, com dificuldade na escrita, desenvolve com essas crianças brincadeiras em que elas possam engatinhar, né? Em que elas possam desenvolver circuitos, seja circuitos traçados no chão, seja circuitos traçados em folha de papel, construir caminho com barbante no chão e a criança ir seguindo esse circuito, fazer aqueles exercícios antigos que depois muita gente começou a criticar e a gente vê agora na neurociência a importância deles, da criança cobrir o zigue-zague, da criança percorrer caminho, né, do bichinho para chegar até a casinha, percorrer esses caminhos, fazer bolinha de papel e colar nesse caminho, né? Então, eu trabalho muito isso com as minhas crianças, assim, e a gente vê muito melhora, né? Quem me acompanha sabe que eu estou falando isso em todos os vídeos. Eu peguei uma turma esse ano, de 4º ano, com 16 crianças em processo de alfabetização, não alfabetizadas, crianças pré-silábicas, crianças que não sabiam escrever o nome. E hoje, né, eu estou gravando esse vídeo aqui no início de dezembro, essas crianças já estão alfabetizadas, algumas lendo fluentemente, outras com um pouco mais de dificuldade. Apenas 4 das 16 não estão alfabetizadas e eu tenho desenvolvido pesquisas para entender o que eu posso fazer para ajudá-las. Aí as pessoas, mas Gleice, você não tem você tinha que fazer isso, né? Não tinha Então, assim, eu fiz porque eu me comprometo com o que eu faço. Porque eu estou numa sala de aula com 16 crianças, eu não vou fingir que elas não existem, eu não vou invisibilizá-las no sistema. Então, essas crianças, elas entram no sistema como crianças com dificuldade no aprendizado, essas crianças foram alfabetizadas, essas crianças estão vindo de uma pós-reclusão devido a uma pandemia, então tudo isso está ali na minha sala de aula, e não dava para eu pensar se quem deveria estar fazendo uma intervenção era o governo, né, era o município, ou se essas crianças não deveriam estar no 4º ano, deveriam terem repetido de ano lá, né, repetir o 2º ano que elas não fizeram porque estavam em casa, né? Então, essas questões todas a gente discute muito, mas enquanto a gente está discutindo isso, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu fui buscar recursos na neurociência, fazendo essas atividades que eu estou falando para vocês, para que essas crianças pudessem ativar
a parte do cérebro e estimular essa questão do aprendizado. Então, eu fiz muito isso com as crianças, né? Eu procurei muito trabalhar a questão do corpo dela, a questão corporal, que isso é muito importante. Uma outra atividade muito importante também no processo do ensino e aprendizagem é o cavalo. Então, quem já trabalha com criança em processo de recuperação, né, traumático, crianças com alguma deficiência, sabe, né, a importância do cavalo nisso, para crianças com síndrome de Down, crianças autistas. E o que a pesquisa mostra para a gente? O que a neurociência mostra? Quando a criança está no cavalo e o cavalo está trotando, ele provoca um tamborilar na base córtex cerebral e ativa 100% do cérebro. Então, se você tem uma criança, né, que tem alguma dificuldade, uma criança com síndrome de Down, uma criança autista, né, se você puder encaminhar essa criança, que essa família consiga esse recurso, isso vai ajudar muito no processo da criança. A gente na escola não tem, né, um cavalo para colocar a criança, mas você pode também trabalhar com outras formas que também vão estimular esse tamborilar. Então, por exemplo, aquelas bolas de pilates, né? São umas bolas grandes de pilates, né? A escola tem muitas vezes essa bola na educação física. Então, você segurar na mão da criança, a criança sentar ali e pular 3 segundos, você já ativa essa parte do cérebro. Olha isso, gente. 3 segundos, uma bola de pilates não é tão cara assim, a escola consegue ter esse recurso. Então, quem está com educação infantil, né, ter uma bola de pilates, fazer essa brincadeira. Os pequenininhos você consegue fazer numa bola que nem é de pilates mesmo, você fez uma bola pequena que a criança consegue pular. Né? Fazer exercícios, brincadeiras com um elástico, pular amarelinha, provocar alguns movimentos também de pular. Então, por exemplo, pular amarelinha, brincadeira de elástico, sabe aquelas brincadeiras de elástico que as crianças colocam na perna e aí ficam pulando dentro do elástico, né? As crianças adoram aquilo. Então, e elástico é super barato. Então, brincadeiras com elástico, brincadeira, aquela cama de gato que você traça com os elásticos e a criança tem que passar por baixo ou por cima. Então, você consegue fazer um percurso desse dentro da sua sala de aula ou na aula de educação física, né? Trabalhar em parceria. Eu tenho uma parceria muito grande com o professor de educação física. Eu sempre tenho parceria com todos os professores, porque eu acho que a gente precisa fazer um trabalho junto. Então, eu converso com o que eles estão, qual é o plano de aula deles, eu abro meu plano de aula com eles, a gente trabalha coisas que nos fortalecem, que nos ajudam. Então, é muito importante você também olhar para os seus pares, né? Trabalhar com os professores que também trabalham a arte, a educação física, o inglês, dentro da sua sala de aula. Isso também fortalece muito no processo de aprendizagem. Então, essas atividades com barbante, com bola, com pular, são fundamentais nesse processo aí da criança estar aprendendo. E aí, um outro que eu acho também que a neurociência traz para a gente, que é bem importante, bem fundamental, que é o cérebro límbico, né? Que é o cérebro, a região do cérebro onde estão as emoções. Então, quando a gente consegue conectar e atingir o cérebro límbico, a gente ativa o processo de aprendizagem da criança com muito mais facilidade. Então, gente, a terapia do amor, as aulas afetivas, a pedagogia, né, do amor, não é modinha, né? É necessário, é importante, é ciência para que a criança possa aprender. Quando a criança está numa situação de estresse, a situação de estresse vai ativar no cérebro da criança o cérebro primitivo. E o cérebro primitivo, ele vai mandar uma mensagem de fugir ou de lutar. Então, a criança numa situação de estresse, a criança numa sala de aula, onde a professora grita muito, onde a professora briga muito, essa criança, ela vai ter mais movimento com o corpo, ela vai se movimentar mais, ela vai falar mais, ela vai procurar o tempo inteiro estar em movimento, porque o cérebro dela manda isso para ela, né? Então, para a criança aprender
ela precisa estar num ambiente acolhedor, ela precisa estar num ambiente preparado para que ela possa se desenvolver, para que ela possa errar e errar com segurança, né? Onde o professor olha para o erro dela e ajuda ela a identificar o que está errando e a melhorar isso. Então, ter uma sala de aula afetiva, ela promove o processo de aprendizagem. E quando eu estou falando uma sala de aula afetiva, é uma sala de aula que faz sentido para você, professor, é uma sala de aula que faz sentido para o seu aluno. Aquele espaço, né? A minha sala de aula, ela é um espaço sagrado. Quem me acompanha no Instagram vê, quase todo dia eu faço stories mostrando o que eu estou fazendo na minha sala de aula, mostrando a imagem da minha sala de aula. A minha sala de aula, ela é decorada com as atividades que eu desenvolvo com as crianças, né? Ela é decorada a partir de um planejamento aberto. As crianças trazem o que elas querem estudar e eu vou, a partir dessa demanda, buscando, estudando junto, trazendo novos conceitos, né? E eu não fujo do currículo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a questão de como, uma das questões que os professores colocam muito para mim, como é que eu planejo a minha aula e trago essas abordagens para trabalhar junto, né? Então, assim, a gente é uma coisa só, né? É a forma de fazer, é a forma de olhar para o aluno, é a forma de falar com o aluno, é o seu tom de voz, né? Então, para você se comunicar com o seu aluno, né? Para você ter essa conexão com ele, o seu tom de voz passa isso, porque o corpo fala. Não adianta você chegar lá com o braço cruzado e com cara feia e falar, não, mas eu estou acolhendo meus alunos. Não, você não está acolhendo e a criança percebe isso. Acolher o aluno é estar aberta, com o corpo aberto para isso, é estar olhar aberto para isso, estar com um sorriso aberto para isso, mesmo que máscara, porque eu continuo usando máscara, mas as crianças sabem que eu estou olhando para elas com um olhar de sorriso, com um olhar acolhedor. Então, quando eu preciso fazer alguma intervenção, chamar a atenção dessa criança, é olho no olho, é abaixando na altura dela, é perguntando o que está acontecendo, e não acusando, né? E não já sair acusando, é não colocar as crianças em caixinhas, né? Porque também a gente coloca muitos rótulos na criança, e a gente já coloca a criança dentro das caixinhas, aí a gente tem a questão do mindset, né? E aí a criança é assim, ela vai ser sempre assim, ela não vai mudar. Então o professor já julga e já condena que a criança não vai mudar. E a criança está no processo de desenvolvimento e ela vai mudar sim. E muitas vezes ela se comporta de um jeito com você e de outro totalmente diferente com outro professor, porque as conexões são diferentes, né? Então, eu antes me preocupava muito com isso. Falava, nossa, mas as crianças estão, comigo elas se comportam tão bem, mas aí vão para uma determinada atividade e aí se comportam já mal. E hoje eu começo a entender, né, que a criança está se desenvolvendo, ela está ainda se ajustando e ela vai responder ao meio. Então, se aquele espaço ali é um espaço que ela se sente seguro, que ela se sente conectada, que ela sabe que ali ela está acolhida, ela vai ter um comportamento diferenciado de um outro espaço onde ela não tem essa percepção, né? Então, e também ela tá se autorregulando, e autorregular é uma questão de processo, né? Você não vai aprender isso, a gente não aprende isso de uma hora para outra, a criança muito menos, né? Ela é uma criança, ela está se desenvolvendo. Então, é muito importante a gente ter essas questões, né, com a gente, assim, pensar quais as ferramentas, quais as abordagens, o que que você pode fazer para você ter uma sala de aula acolhedora e estabelecer uma conexão com o seu aluno. Então, fechando, para a gente fechar esse vídeo. Primeiro, olha para você, né? Veja quem você é. Você é abelha ou você é mosca? Intensifica, potencializa a abelha em você e vai tirando essa mosca de dentro de você. Isso também leva um tempo, isso também é um processo, mas você segue esse caminho. É um dia atrás do outro. Para também de ficar se chicoteando, ficar se culpando, mas busca ser sempre essa abelha, busca olhar para a sua sala desse jeito, né? Prepara a sua sala para acolher a criança, busque ferramentas na neurociências, na educação socioemocional, para você ajudar essa criança no processo de aprendizagem. A criança precisa
entender que ela faz parte do processo. Uma sala de aula, gente, com uma criança que não está alfabetizada, uma turma que já está alfabetizada, e se o professor não olha para ela, ela vai passar, ó, no caso de período integral, né, 7 horas, 8 e meio período, 4 horas que seja, dentro de uma sala que não faz sentido para ela vai fazer o quê? Ou ela vai dormir, ou ela vai brincar, vai tocar terror, vai sair da sala, vai falar, vai conversar, ela vai buscar o ter o que fazer. Então, quando a gente vai na neurociência e pega todas essas informações que eu trouxe para vocês, que são coisas muito simples, né? Preparar atividades com circuito, usar a sua sala de aula para isso, fazer jogos, né? Ter um momento de jogos dentro do seu planejamento. Hoje, 2 vezes na semana, a gente tem atividade de jogos. Por quê? Porque o jogar vai estimular também o cérebro, vai estimular a visão, vai estimular a audição. Então, planejar na sua aula momentos que você tenha isso também com as crianças, né? Ativar o sistema límbico das crianças, como? Né? Olhando com um olhar acolhedor, acolhendo a criança, o tom de voz, um abraço, né? Quando você abraça uma criança por 3 segundos, você faz com que o cérebro dela libere a ocitocina, que é o hormônio do amor. Isso vai causar uma sensação de bem-estar no corpo da criança, a criança relaxa. Então, abrace os seus alunos, né? Tenha use do toque permitido, né? O que é o toque permitido? Você não vai sair pegando, abraçando a criança se que ela não queira, né? E tendo muito respeito com o corpo da criança. Mas você pode fazer um carinho na cabeça, você pode tocar na mão. Se a criança está muito arredia, você pode tocar no material dela e procurar começar a conversar com ela, né? Eu recebi agora uma criança na minha sala, muito arredia, estava dando muito problema na sala que ele estava. Então, a escola precisou trocá-lo de sala para tentar resolver essa questão. E ele veio para a minha sala. E no primeiro momento que eu fui conversar com ele, que eu encostei nele, ele tirou o braço. E aí eu continuei conversando. No dia seguinte, eu fui perguntando sobre ele, eu mostrei para ele que eu queria saber sobre ele. Né? Você tem irmãos? Você não tem irmãos? Né? O que você gosta de comer? Você come muito chocolate? Eu fui buscando essa conversa com ele do momento que a gente estava se deslocando. Depois, no dia seguinte, eu cheguei na hora que a gente estava de novo se deslocando, eu me aproximei dele, e aí eu abracei ele assim por cima, aí ele ficou duro, mas eu deixou, eu fui conversando, ele foi respondendo. No terceiro dia, eu fiz uma brincadeira com as crianças, aí eu comecei a abraçar algumas crianças, e as minhas crianças vêm, elas gostam desse abraço, e aí ele veio também. E aí eu abracei no terceiro dia. E nesse abraço ele ainda ficou com a mãozinha dura, assim, para baixo. No dia seguinte, no quarto dia, eu abracei e ele me abraçou, né? E a partir daí, ele é uma criança que não tá, ele já tem 1 mês que ele está comigo, ele não me deu nenhum trabalho, sabe? É uma criança que só o fato de tocar, de acolher, de não julgar, sabe? De deixar para trás o que ele tinha feito, porque ele aprontou muito, gente. E não é assim, a questão não era uma questão de quem é o culpado na história. A professora que ele estava era uma professora maravilhosa, uma professora extremamente querida, uma professora extremamente doce, mas que de algum motivo ali criou um ruído, né? E às vezes acontece, e poderia ter acontecido comigo também, entendeu? Mas não aconteceu. Então, assim, às vezes, tirar a criança de uma turma e passar para outra é o melhor a ser feito, porque você não consegue entender o que pode ter despertado naquela criança aquele comportamento. Mas comigo, ele está se comportando super bem, né? Então, o ano está terminando e até agora eu não tive nenhum problema com ele. Pode ser que eu venha a ter, pode. Ele é uma criança, ele está se desenvolvendo, ele está se ajustando, ele está se autorregulando, né? Então, tudo isso pode acontecer. O que eu queria, né, fechar isso e falar assim que existe sim essas possibilidades. As crianças são abertas, estão em processo de desenvolvimento. Nós também estamos em processo de desenvolvimento. O cérebro, ele aprende sempre. Então, não é porque você está com 30 anos de magistério que você não pode aprender novas abordagens, novas ferramentas. E não é porque você acabou de sair da faculdade que você também não pode aprender coisas novas e você vai se assustar muitas vezes com a realidade da escola, mas você sabe que você pode usar de diversas ferramentas que vão te ajudar, que vão te colaborar. Então, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, gratidão. Clica aí
que você gostou, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar com outros professores, compartilha com outros professores para que eles possam perceber, se sentir mais acolhidos e saber que existem ferramentas que podem aliviar essa tensão de dentro da sala de aula. Então, obrigada, gratidão pela presença, fiquem firmes, fiquem fortes e sigam o que vocês têm de melhor dentro de vocês. Beijos.